a acender essa luz na vida de tantos que estão na escuridão. Então, vigiai, disse Jesus, vigiai e orai, o tempo ele está se aproximando. E nós hoje, celebrando já a véspera do domingo de Ramos, precisamos, em primeiro lugar, avaliar a nossa caminhada na fé e nos perguntarmos o que de fato nós construímos neste tempo quaresmal que já está se acabando, já está chegando ao fim. O que eu tenho como filho para apresentar diante do Pai, para que efetivamente, assim como Jesus um dia ressuscitou, eu também possa ressuscitar. Não lá na frente, mas no tempo presente. A ressurreição de Jesus, ela acontece a cada dia, quando eu sou capaz de superar as situações de morte, as situações de pecado. Então, o tempo quaresmal todo já está quase se concluindo, e amanhã nós já celebramos o domingo de Ramos. Então, eu preciso, em primeiro lugar, ter essa consciência. Eu tive um tempo, Deus me deu esse tempo, Deus me conservou até este dia. Para muitos, Deus reservou o final de semana para estar com Ele. Mas agora de tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, de tudo aquilo que eu sinto, de tudo aquilo que eu posso, das minhas potencialidades, o que eu tenho a mostrar para Deus, praticamente já concluindo este tempo quaresmal e iniciando esta Semana Santa. Se Jesus, como de fato o teremos na Eucaristia, mas se Ele como homem batesse na porta da minha cabeça e me perguntasse: o que você tem como balanço desse tempo quaresmal? Desde a quarta-feira das cinzas até este momento, o que eu tenho mudado no meu coração? Este tempo de conversão, este tempo de transformação, eu termino esse tempo querendo vigiar com o Senhor. E como está no meu coração? Muitas vezes a caminhada litúrgica, a caminhada dentro do templo da igreja, que é o templo de Deus, ela se torna somente uma passagem pelo calendário. Veja, uma coisa é eu viver a fé cronológica, aquela que está no calendário. Então, a Páscoa vai chegar para todos nós. Claro, ninguém morreu hoje mesmo, né? Mas enfim, nós esperamos chegar lá na ressurreição. Pode ser que algum de nós não chegue, mas nós queremos chegar. O calendário ele passa para todo mundo, mas mais do que isso, o tempo litúrgico ele deve ser um tempo não cronológico, mas um tempo escatológico, ou seja, um tempo que me projeta para algo além daquilo que é somente humano, um tempo que me projeta para o absoluto que é Deus. E assim nós, cristãos, somos chamados a viver esse tempo de modo diferenciado, ou seja, como algo que de fato me transformou, me fez buscar a ressurreição, me fez morrer para mim mesmo, para poder ressuscitar para Deus, agindo na caridade em relação aos meus irmãos. Eu olho para Deus, que em Jesus se encarnou, se fez homem, e como homem eu preciso olhar para o meu irmão.
ainda era sentido nós vivemos a misericórdia que foi lembrada no início dessa celebração. Olhar para Jesus com o coração misericordioso, o rosto misericordioso de Deus. Então vejam, meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui, vejam a diferença de nós termos em Jesus aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Redentor, aquele que nos salva, mas também, além, mais do que aquele que me salva, porque eu li, porque eu vi em algum lugar, eu tenho em Jesus o rosto misericordioso de Deus, o rosto misericordioso do Pai. Isso é importante nós percebermos na medida que nós olhamos para Jesus como alguém que passou entre nós, que esteve em nosso meio, que conheceu a nossa realidade e que nos chama a viver aquilo que Ele viveu, a continuar aquilo que Ele começou. Olhando para o coração de Jesus, aquela oração que nós fazemos, que o nosso coração seja semelhante ao coração do Cristo, significa dizer que eu reconheço a humanidade de Jesus e quero ser como Ele foi. Então, nessa Eucaristia, nesta missa, nesta noite, neste dia de vigília, de oração, que nós possamos de fato ter o nosso coração voltado para o coração do Cristo. A misericórdia ela só acontece quando eu me reconheço semelhante ao coração de Cristo. O coração misericordioso de Jesus, ele me, de certa forma, ele me projeta para que eu haja com a mesma misericórdia, com um coração capaz de olhar para o lado, capaz de olhar para o próximo, capaz de reconhecer que o Senhor me usa como instrumento da sua graça. Todos nós, ainda que limitados, ainda que errantes, ainda que sempre caindo, somos chamados a ser instrumentos do coração sagrado de Jesus. Então que nós possamos, nesta noite, que cada um de vocês, que cada um de nós se levante como alguém que está disposto a vigiar junto com Jesus, a ser esse instrumento da graça, um instrumento de transformação para a nossa vida e depois para a vida do mundo. E para que ninguém cochile, vamos ficar em pé, vamos pôr a mão no nosso coração e pedir essa graça, que a partir daquilo que eu rezo, a partir daquilo que eu celebro, a partir daquilo que eu vivi nessa quaresma, a partir daquilo que eu quero, que eu me proponho nesta noite, que eu possa de fato sentir o ímpeto de Deus a me animar, a me enviar, a me fortalecer para que eu permaneça firme, para que eu não desanime no meio do caminho, para que eu receba de fato essa graça, essa bênção que vem da disposição em seguir a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 11, versículo do 45 ao 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação.
Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote, em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.